E a velha mídia hegemônica não muda mesmo. Aliás, está cada vez pior. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. O conflito entre Rússia e Ucrânia lá no leste europeu é o principal assunto na imprensa em todo o planeta. E isso é natural. Até aí, tudo certo. Mas o que tem chamado a atenção é a forma como a imprensa brasileira tem abordado o tema. A mídia hegemônica nacional e também a internacional, diga-se, adoram um discurso único, especialmente quando se trata de questões econômicas e políticas do país e quando o assunto é de interesse dos Estados Unidos. Na cobertura do conflito entre Rússia e Ucrânia, o apelo ao reforço de que Putin é um mal encarnado na Terra e que os ataques que ele ordenou saíram do nada, em poucos dias de conflito já ultrapassa a beira do ridículo. Grosso modo, se alguém que não acompanhava minimamente a situação geopolítica da Rússia em relação à Ucrânia tem a sensação de que os ataques russos são frutos de tédio. A narrativa imposta pela mídia hegemônica faz parecer que Putin estava em casa, sem ter o que fazer, tomou uns goles de vodka e pensou assim: vou mandar soltar uns mísseis na Ucrânia e mandar uns tanques lá. Estou aqui sem fazer nada, o material bélico está no depósito juntando poeira, e também porque eu posso, porque eu sou malvadão mesmo. Independente da linha editorial que os veículos de comunicação possam ter, é dever buscar informar o que acontece ali com base em fatos e não em reforçar um discurso, uma narrativa. Como eu falei no vídeo anterior, o que vemos agora na Ucrânia, para ignorar o contexto histórico mais longo, começou com um golpe de Estado que ocorreu naquele país em 2014. Um presidente não alinhado ao Ocidente e, portanto, devido à geopolítica próxima a Moscou, foi tirado do poder por uma dessas revoluções coloridas que os Estados Unidos têm patrocinado nos últimos anos. Outros exemplos dessa revolução colorida são a Primavera Árabe e, pelo menos do meio para frente, daquelas jornadas lá de junho de 2013 aqui no Brasil. Para piorar, os Estados Unidos têm, desde o fim da União Soviética, expandindo a OTAN. A OTAN é uma organização militar criada em 1949, cujo único objetivo era combater os soviéticos. Mas, ao contrário, ela tem se expandido até as fronteiras russas. E já tem muito tempo que os Estados Unidos estão de olho na Ucrânia, que até agora estava em vias de ingressar na OTAN. Isso significaria que os Estados Unidos poderiam colocar mísseis na Ucrânia voltados para Moscou. E aí reflita você, independente da posição que você tem sobre o que ocorre agora lá no leste europeu. O que você faria se seu inimigo colocasse mísseis na sua porta? Em 1962, a União Soviética ensaiou colocar mísseis em Cuba. Cuba fica a poucos quilômetros dos Estados Unidos. E é óbvio, a reação estadunidense foi imediata. Os soviéticos recuaram e não houve conflito. Agora não. Não houve recuo da OTAN nem do atual presidente ucraniano. Afirmar ou fazer parecer que os ataques russos são sem motivo algum é mentir para quem desconhece as causas daquele conflito que ocorre agora, independente da posição que se tenha sobre ele. Mas, para piorar, além de ocultar o contexto real dos ataques russos, a mídia hegemônica apela para a fantasia. Em poucos dias de conflitos, a mídia hegemônica já usou imagens distorcidas, como essas divulgadas no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Na guerra da Ucrânia, uma covardia brutal. Um tanque russo muda o percurso para esmagar um carro com um homem que tentava escapar dos invasores. Isso, entre o tanque e o carro, foi um acidente que ocorreu antes de as tropas russas chegarem a Kiev, capital da Ucrânia. O motorista do carro sobreviveu e foi socorrido. Mas o pior mesmo, é usar imagens de videogames. Internacionais, por exemplo, o petróleo, que passou dos $100 o barril, o petróleo do tipo Brent. As imagens que você acabou de ver, ilustrando o noticiário da Jovem Pan, são do jogo Arma 3. A mídia hegemônica não tem preocupação de informar para que as pessoas discutam sobre os fatos. A mídia hegemônica quer apenas tornar sua narrativa verdade. A Globo News convidou o historiador brasileiro Rodrigo Yanez,
que mora em Moscou há 11 anos, para explicar aos telespectadores como a Rússia via os ataques e que justificativas o governo russo dava para suas ações na Ucrânia. Rodrigo Yanhas não emitia sua opinião, mas foi interrompido pela direção do programa da Globo News. Em seguida, o historiador foi alvo de um chilique de Jorge Pontual, que vive em Nova York. Percebem? A mídia hegemônica não quer que eu ou você entendamos os fatos. Ela quer que nós reproduzamos seu discurso, sua narrativa da realidade. Você pode ter a posição que for diante deste conflito no leste europeu ou sobre qualquer outra coisa. Essa não é a discussão aqui, mas sim como a mídia apela para o ridículo para impor certos temas. E isso não é de agora não. Em 1990, o Jornal Nacional usou até previsões de Nostradamus para justificar a Guerra do Golfo. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Nostradamus previu ainda que haveria um eclipse solar antes do momento do conflito. E amanhã, no dia seguinte ao prazo para o início da guerra no Golfo, vai haver um eclipse solar. Se você não sabe ou não se lembra, a Guerra do Golfo iniciou em 1990 e encerrou em 1991. Os Estados Unidos atacaram o Iraque sob a alegação de que aquele país havia invadido o Kuwait. Pelos nomes do país já dá para saber a causa da guerra, não é? Petróleo. Foi ali que Saddam Hussein virou mal encarnado na Terra até sua morte em 2006. Percebe a mudança de tom? Se os ataques saem dos Estados Unidos, é defesa da democracia. Se não, é barbárie, terrorismo ou qualquer outro adjetivo que derem. O assunto é tão grande que, enquanto ocorre o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos bombardeiam a Somália. A justificativa é de haver uma célula da Al-Qaeda naquele país. Veja, os Estados Unidos podem fazer o que bem entendem, ainda mais se for contra um país pobre. E tudo isso sem o devido destaque na mídia hegemônica. Mas 2 questões básicas ficam de lição após essa cobertura da mídia hegemônica sobre o conflito Rússia e Ucrânia. A primeira é que a realidade não é preto ou branco, mas em escala de cinza. Se a gente não olhar atentamente, não percebe as nuances da vida real. A outra é a expectativa do que virá nas eleições deste ano aqui no Brasil. Parte dos grandes veículos resiste a Bolsonaro e publicam conteúdo negativo sobre ele com certa constância, é verdade. Mas isso não quer dizer que votam em Lula. E acho que não preciso dizer mais nada. Para bons entendedores, minha palavra basta. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Não esquece de deixar o like neste vídeo, algo que sempre peço, porque isso faz o YouTube oferecer esse vídeo para mais gente. Também peço para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp. Precisamos reforçar a luta, minha e sua, contra o fascismo à brasileira, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar e falar também do povo. Grande abraço.